Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Aqui é a voz do discípulo. Eu sou Denilson de Jesus. E hoje vamos entrar no capítulo 3 de Gênesis, no verso 9 ao 13. No episódio anterior, vimos Deus buscando o homem. Hoje vamos ver um Deus além. Um Deus que chama, um Deus que questiona e confronta. Não para destruir, mas para restaurar. Porque Deus não apenas quer te encontrar, como também Ele quer transformar a sua vida. Leia o capítulo 3 de Gênesis, do verso 9 ao 13. E você vai encontrar uma frase que diz assim: onde estás? E essa pergunta é a pergunta que Deus faz para Adão. A pergunta de um pai. Claro que Deus sabia aonde Adão estava. A pergunta não era onde ele estava geograficamente, mas aonde ele estava espiritualmente. Era como se Deus dissesse assim: onde está o seu coração? Essa pergunta Deus faz para você hoje, discípulo de Jesus. Aonde está o seu coração? Aonde foi parar a nossa comunhão? Porque às vezes nós estamos na igreja e logo no início, quando nós nos convertemos, a gente tem intimidade com o Senhor, de manhã, de tarde, de noite. Com o passar do tempo, alguns vai buscando só essa intimidade, essa comunhão com Deus aos domingos. Mas Deus quer te encontrar todos os dias. Todos os dias. Essa é mais uma pergunta que eu olho na Bíblia e que traz um impacto ao meu coração. Porque ela revela que Deus chama o homem a encarar sua própria condição, a assumir os seus erros e buscar atechuvar, buscar o arrependimento sincero e voltar ao nível de intimidade com Deus. Uma outra passagem que você vai ler também, nessa parte de estudo de hoje, é quando o homem fala: tive medo e me escondi. Esse é o efeito do pecado. O pecado traz vergonha, o pecado traz medo. O pecado faz com que a gente se afaste de Deus. Porque antes o homem ouvia a voz de Deus com alegria. Agora ele sente medo ao ouvir a voz do Senhor. A intimidade com Deus foi substituída por distância. Mas Deus continua ali. Deus continua te chamando. Não se afaste do Senhor. Não se esconda de Deus. E você pode me perguntar: como fazer isso, discípulo? E eu vou te responder: busque comunhão com Deus todos os dias, orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor, buscando ouvir a palavra de Deus, buscando ouvir louvores ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. É desse jeito que a gente alimenta uma comunhão sincera e contínua com Deus. Quem te fez saber que estava nu? Esse trecho também você vai encontrar nessa passagem. Deus pergunta, que revela o seu interior. Deus está conduzindo Adão a uma autoavaliação. Por que Deus te convida a fazer uma autoanálise? Porque Ele espera que você reconheça o seu pecado, que você confesse o seu pecado, e não que você venha culpar a circunstância, culpar o outro, como Adão fez, mas que você seja protagonista da sua vida, para que você possa assim colocar o controle nas mãos de Deus. A mulher, a Eva, por sua vez, culpou a serpente. Percebe? É um culpando o outro. E hoje não é diferente. Hoje a gente culpa a circunstância, hoje a gente culpa isso, aquilo outro. Essa é uma natureza caída, né? A transferência de culpa.
Mas você pode escolher não culpar ninguém e assumir o protagonismo, assumir a responsabilidade, para que você venha nascer de novo. Quero trazer o último verso que tem nessa passagem. O amor de Deus no confronto. Na verdade, isso não é um verso, mas é o resumo do verso. O amor de Deus no confronto. A gente pode perceber nesse estudo, Deus não amaldiçoa nem Adão nem Eva. Ele amaldiçoa a serpente. Como o homem e a mulher, ele conversa. Ele revela o erro. Ele aponta as consequências, mas ele mantém o propósito de redenção. Percebe? Às vezes a gente lê essa passagem e vê que acha que não, Deus amaldiçoou Adão e Eva e amaldiçoou a serpente, mas não. Deus só amaldiçoou a serpente. Ao homem e à mulher, como um pai que ama e que disciplina seu filho, Deus colocou de castigo, mas deixa uma opção, né? Deixa o retorno, que depende de mim e depende de você. Se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Jesus é o segundo Adão. Se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você vai ter a oportunidade de viver essa comunhão com Deus de novo. Agora, Jesus é o segundo Adão que venceu. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu. Adão não. Adão se escondeu de Deus. Jesus na cruz se expôs por nós, pelos nossos pecados. Adão, ele transferiu a culpa para a mulher. Jesus assumiu a minha e a sua culpa. E ele não era culpado de nada. É como diz em Romanos 5, verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Jesus é a resposta, meu irmão. Jesus é a resposta. Quando te perguntar, onde estás? Você fala, eu estou em Cristo Jesus. Essa é a pergunta que Deus faz a você hoje. Não se esconda. Busque atechuvar em Cristo Jesus. Pai, aqui estou com meus irmãos em Cristo. Não queremos mais nos esconder, pois Tu conheces o nosso coração e é o Senhor que perdoa os nossos pecados. Temos culpa, mas não queremos mais fugir da Tua presença. Queremos voltar, para que o Senhor possa nos transformar, nos restaurar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi a voz do discípulo. Eu sou Denilson de Jesus. E se essa mensagem falou com você, compartilha, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor.